Ainda é boa tarde. Boa tarde, gente. Bom, estamos aqui para mais um vídeo, né? Mais uma leitura do profeta Ezequiel. Estamos estudando sobre a divisão da terra. E nessa divisão da terra nós vimos a como é que seria, no capítulo 45, né? Nós vimos como é que seria a purificação do templo e os animais que deveriam ser usados, né, para os sacrifícios que vão ser realizados no terceiro templo de Jerusalém. O capítulo 46 é a continuação das regras e a continuação de como é que deveria ser, né, a descrição do ritual e dos sacrifícios que os sacerdotes devem fazer no templo. Nós vimos também todas as regras com relação aos sacerdotes, as vestimentas, né? Aonde eles deveriam morar, todos dentro do complexo do templo, que eu já mostrei para vocês, acho que no capítulo 44, acho que foi no 44 ou 43, eu coloquei para vocês a maquete de como é que vai ser o templo. E vocês viram que em volta do muro todinho tem as residências, né? As residências dos sacerdotes e dos levitas, e dos levitas, dos sacerdotes, dos cantores, né? Mas antes de continuar aqui no 46, eu gostaria de falar sobre uma coisa que é muito importante. Eu estou vendo que aí no Brasil está havendo muitas discussões com relação a quem é judeu, quem não é judeu, tá? E tem uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui. Eu gostaria até de saber quando é que começou os judeus a serem chamados de judeus, porque na verdade os judeus eles deveriam ser chamados israelitas, né? Porque o judaísmo é uma religião. E quando o Eterno chamou Abraão e separou Abraão, ele não formou um judaísmo. Não havia religião judaica. O Eterno separou Abraão para que ele fosse pai de muitas nações. Não só uma nação de Israel, mas também muitas nações. Ele não disse que o Eterno, quando fez a promessa a Abraão, falou assim: você vai ser pai de muitas nações. Então, esse negócio de pensar que é só Israel, não é. Ismael também foi uma promessa do Eterno. Inclusive, quando a Agar engravidou, e ela ficou grávida, a Sarai ficou com muita inveja. Muita inveja. E começou a maltratar a coitada da menina. A Sarai, é que tinha falado para Abraão ter uma relação com aquela menina para que ela pudesse gerar um filho para Abraão. Porque ela pensou que ela não seria capaz mais de gerar. E aí, quando a menina engravida, a Sara vira uma tormenta. E a menina tem que fugir da Sara. Grávida, foi para o deserto. Não falou nada para Abraão nem nada. Ela simplesmente, porque a Sara estava maltratando ela, e aí ela foi para o deserto. Mas aí, quando ela estava no deserto, um anjo apareceu para ela. Gente, um anjo apareceu para aquela escrava que estava grávida de um filho de Abraão. E aquele anjo falou: Agar, volta, porque você vai ter um filho homem. E essa criança, ela vai ser uma criança forte, uma criança determinada, uma pessoa que não vai deixar ninguém subir nas costas dela.
ela vai ser uma criança, ele vai ser um homem e eu vou fazer dele muitas nações. E dele vai sair muitos reis. E aí, H foi e se humilhou para Sara. E se tornou muito. Talvez quando ela engravidou, ela deve ter também subido na cabeça dela. Ah, eu engravidei de Abraão, né? Agora eu vou substituir a Sara. Mas a Sara também não era de brincar. Ela era muito forte, muito determinada. Ela falou: não, aqui não, minha filha. Meu lugar é meu. Você só gerou um filho para meu marido. Então as duas estavam batendo uma de frente para a outra. Agora, da segunda vez que a Sara mandou a Agar embora com o filho, o menino já tinha 14 anos. Não, já tinha mais, porque quando o menino tinha 13 anos, a Sara engravidou. E nasceu o neném, ele tinha 14. Então, quando foi circuncidar a criança, quando foi fazer desmamar o menino, que ele já devia ter uns 17 anos, o Ismael já devia ter uns 17 anos, quando a Sara desmamou o menino, a Sara achou que o Ismael não estava tratando bem a criança e falou: Abraão, manda a H embora com essa criança dela, com esse menino dela. Isso pesou no coração de Abraão, mas Abraão, para não prejudicar o relacionamento com a Sara, e que ele era casado com ela já tinha mais de 60, 70 anos. Então, e o Senhor falou para Abraão: Abraão, faz o que Sara está falando, porque em Isaac é que eu vou ter a promessa. Agora, gente, a promessa para Isaac não era que ele era melhor do que Ismael. Não é isso. A promessa de Abraão é que ele ia trazer quem? O Redentor. A promessa para Isaac era a redenção. A promessa para Jacó era a redenção. Era os descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó, os descendentes de Isaac e de Jacó, eles seriam a possessão de Deus aqui na terra para ministrar. Ismael não tem um ministério de ministração espiritual, mas Israel tem. Essa é a única diferença, é que um foi escolhido para ser o porta-voz, os ministros espirituais da terra. O que Israel não está fazendo. Israel não está fazendo. Isso foi colocado nas costas da igreja por Paulo e por Pedro, mas também não estão fazendo. Não temos nada melhor do que os judeus. Estamos na mesma coisa. A promessa do Eterno para Ismael é que ele seria grande, ele seria forte e ninguém dominaria ele. Ele era um bode selvagem. Sabe aquele bode que sobe lá na montanha, lá em cima, e olha para tudo assim? É isso, é Ismael. Mas essa é uma promessa do Eterno para Ismael. Ninguém pode criticar Ismael por ser assim, porque foi o Eterno quem o fez assim, desde o ventre da mãe dele. Dado o recado, Israel não é melhor do que Ismael. Não é. Ismael tem um trabalho a fazer. Ele tem uma missão a fazer. Ismael tem uma missão a fazer. E a missão de Ismael, vocês sabem qual é? É de trazer recursos energéticos para a terra. Eles são donos das maiores jazidas de petróleo do mundo. Inclusive, tem uma piada em Israel sobre isso, que Deus abençoou Isaac, mas quem é abençoado é Ismael, porque na cabeça deles, financeiramente, finança e dinheiro é que é bênção. Para eles serem os missionários do mundo não é bênção. Serem a possessão, como o Eterno disse aqui, né?
que Israel é a possessão espiritual de Deus, eles são os ministros espirituais de Deus. Israel não queria estar no lugar de Ismael. Vocês acreditam? É verdade. Ismael está muito bem, obrigada. Muito bem. Então, e tem mais. Filhos de Abraão são todos. É Ismael, são os filhos da outra, da Quetura, todos são descendências de Abraão. Então dizer, é judeu? Judeu não, judeu era da tribo de Judá. Judá, que era aquela que teve o Davi, né? Ela que é a tribo de Judá. Então falar que todo mundo é judeu é mentira. Não é todo mundo judeu. Todo mundo é israelita. Judaísmo é uma religião, que não devia nem chamar judaísmo, né? Eu devia chamar levitanismo, porque é Levi que é o sacerdócio, que tem o sacerdócio nas costas. Eu não sei desde quando que começaram a chamar os israelitas de judeus. Eu posso até dar uma pesquisada e ver por que fizeram isso. Talvez por causa da estrela de Davi? Não sei. Talvez por causa da estrela de Davi, que é aquela estrela de 6 pontas. E que se tornou o símbolo de Israel. Mas não foi sempre o símbolo de Israel, não, viu, gente? Isso também foi muito recente. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Começou na primeira e na segunda. Então vamos lá, capítulo 46. A continuação do capítulo 45. Assim diz o Senhor Deus. A porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias. Lembra aquela porta pela qual o Messias tem que passar? Pois é. Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho. Mas no dia de sábado, ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. Lembra aquela porta que o Senhor falou que tinha que ficar fechada porque o Senhor entrou por ela? Então, aquela. O príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta. Gente, até por onde que deve entrar o príncipe, o sacerdote, tudo está lá escritinho. Israel está estudando tudo isso o tempo todo, desde os primórdios que eles estudam isso, porque eles têm sempre a esperança da construção do segundo templo, do terceiro templo. O príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes oferecerão um holocausto e as ofertas pacíficas dele. Ele se prostrará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. Essa porta é para esse príncipe e ele não pode entrar no átrio, ele só fica na porta. Tá? Nem o príncipe pode entrar. O povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. A oferta de cereal será 1 efa pelo carneiro, pelo cordeiro, a oferta de cereais será o que puder dar, e de azeite 1 rim para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 novilho sem defeito e 6 cordeiros e 1 carneiro, todos serão sem defeito. Esse novilho, gente, é o tal do vermelho, viu? Preparará por oferta de cereais 1 efa pelo novilho e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, 1 rim de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar sairá pela porta do sul, e aquele que entrar pela porta do sul sairá pela porta do norte. Tem uma tradição que eu aprendi desde pequenininha, que você nunca sai pela porta que você entrou. Tá aqui. É um costume judaico. Fica difícil nas casas que só tem uma porta, né, gente? Pois é.
A gente hoje não tem muita essa chance, não, porque os apartamentos não têm duas portas, só tem uma porta de entrada. Até nisso nós estamos sendo forçados a não cumprir um mandamento. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte sai pela porta do sul, e aquele que entrar pela porta do sul sai pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. Então o Senhor está dizendo: você veio, recebeu a bênção e vai para o seu caminho. Não é retorna, segue. Tem uma mensagem aí. O príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e saindo eles sairão juntos. Nas solenidades e nas festas fixas, então no dia das festas fixas, o príncipe também faz a mesma coisa. Tá? Só nos sábados é que ele sai pela porta que ele entrou. Nas solenidades e nas festas fixas será a oferta de cereais 1 efa pelo novilho e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Eu não sei quanto que é 1 efa, talvez 1 efa seja 1 quilo ou 2,5 kg, não sei, eu tinha que dar uma olhada, né? Quando o príncipe preparar uma oferta, eu não vou estar lá para preparar isso, então eu não preciso saber, né? Né, gente? A gente não vai estar lá mesmo, porque isso aqui ainda é no futuro, porque eu não estou achando que ainda vai ser, porque ainda está faltando o anticristo chegar e essas coisas todas, então isso ainda não vai ser para agora, tá? Isso aqui vai ser para um futuro. Então não espere o templo ser construído por agora, gente, não vai, não. Quando o príncipe preparar uma oferta voluntária, holocausto ou ofertas pacíficas, como uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta e olhe. Quando o príncipe preparar uma oferta voluntária, holocausto em ofertas pacíficas, como uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que ele olha para o oriente e oferecerá o seu holocausto e as suas ofertas pacíficas, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois dele sair. E ele fica na porta, gente. O sacerdote está oferecendo lá dentro e ele na porta vendo de longe. Que isso aí tem uns 200 metros ou mais entre a porta, tá, e o lugar da oferta dos holocaustos. E ele está vendo de longe, ele não pode entrar. E é por isso que o Senhor se revoltou demais contra Israel, porque eles estavam permitindo que os reis entrassem até nos santos, tá? E ainda mostrava quando os representantes de Nabucodonosor vieram visitar Zedequias, o Ezequias, o Zedequias, aquele que pediu, né, que fez a oração lá, quando ele veio visitar, ele foi lá e mostrou tudo que tinha no palácio dele, foi lá no templo e mostrou as coisas do templo. Aí pronto, né? Aí deu a mão, o pé, tudo pro bandido, né, gente? Deu o ouro pro bandido. E não tinha como o Senhor não se revoltar contra isso. Versículo 13. Prepararás um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor, cada dia, todas as manhãs o prepararás. Então tinha uma oferta, uma morte, um holocausto, todos os dias de manhã, de um cordeiro de 1 ano. Juntamente com ele prepararás uma oferta de cereais todas as manhãs. A 6ª parte de 1 efa e de azeite, a 3ª parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de cereais ao Senhor, e em estatuto perpétuo e contínuo. Então, todos os dias tinha que se preparar essa farinha com esse azeite, tá? Colocar diante do Senhor. Todos os dias. E todos os dias tinha que ter a morte do cordeiro de 1 ano.
Assim prepararão o cordeiro e a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é, sua herança pertence a seus filhos. Então, se um príncipe desse um presente para alguém, no dia da liberdade, eu acho que era 50 anos, não era? Tinha que voltar para a casa real, porque essa que ele deu para alguém é herança dos filhos dele. Ele não pode dar para outro. O príncipe não tomará nada da herança do povo. Olha aqui, gente. O príncipe não tomará nada da herança do povo. Não os afastará da sua possessão. Entendeu? O príncipe não podia ir. Ah, eu gostei daquele. Lembra quando Acabe fez isso? Que aí a mulher dele falou assim: ah, ele foi lá, desejou a terra do homem lá, desejou as ovelhas do homem, o homem falou que não ia vender. Aí a mulher dele, né, como que era o nome dela? Acabe, a Jezabel, chegou em casa e o Acabe estava chateado, porque o homem não quis vender para ele. Aí ela falou: por que você está triste? Por que sua cara está assim? Ah, porque eu quero comprar aquela possessão lá, aquela fazenda, e o homem não quer me vender. Ah, não, ele não vai te vender, não, deixa comigo. Aí ela foi lá, mandou matar o homem. Aí chegou pro marido: aqui, ó, tá, a terra é sua. Isso não pode acontecer no reinado do Messias. Não vai acontecer isso. No dia que Israel for resgatado realmente pelo Cordeiro, o dia que todas essas profecias se cumprirem, não mais vai acontecer isso. Olha aqui, ó. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os afastará da sua possessão, da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Olha como é que o Senhor é cuidadoso. Cuidadoso com todos. Qual que é a possessão do sacerdote? A possessão dos sacerdotes era dentro do templo. Todo aquilo ali dentro do templo pertencia aos sacerdotes. Era um lugar santo porque o sacerdote é santo. Os levitas são santos. A possessão deles é dentro daquela santa possessão do Eterno, aquele santo lugar. As do príncipe ficava do lado esquerdo e do lado direito dessa possessão sagrada. Do lado esquerdo e do lado direito. A possessão do povo ficava em frente do templo. Ali era todo do povo. Engraçado que não fala a parte de trás, mas devia ser do povo também, né, gente? Ai, versículo 19. É muita coisa, não é, gente? É muita coisa, muita benção. Depois disso, depois dele mostrar todas essas coisas, o anjo que estava com o profeta Ezequiel, depois disso me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta das câmaras santas e dos sacerdotes, que olhavam para o norte. Ele agora vai falar do norte. E me mostrou um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de cereais para que não a tragam ao átrio exterior e assim santifiquem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e vi que em cada canto do átrio havia um outro átrio. Oh, meu Deus! Nos 4 cantos do átrio havia átrios fechados, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura.
Esses 4 cantos tinham a mesma medida. Ao redor do interior dos 4 átrios havia uma série de projeções de pedra, com lugares para cozer construídos por baixo ao redor delas. Ele me disse: essas são as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Então havia um lugar para cozer o sacrifício do príncipe e para cozer o sacrifício do povo. São 4 átrios, um em cada canto daquela grande construção. Olha aqui, vamos ler de novo o versículo 21. Então me levou para fora. Primeiro ele levou ele para o lado do norte. E ali fica um lugar onde vai se fazer aquele sacrifício com a tal das vacas vermelhas. Que elas não são feitas todo o tempo, viu, gente? Eu acho que ela é feita só uma vez por ano. Que é a tal da oferta pela culpa, né? Ah, e também tem a oferta pela culpa, não são as vacas vermelhas. A oferta pela culpa é o bode, né? Aquele bode que ele tem que fazer. É o tal do bode que ele leva e depois solta. São 2 bodes, né? Aí o sacerdote coloca a mão do bode, coloca todo o pecado de Israel em cima do bode e solta ele na montanha e o outro é morto. São 2 bodes. Lembra desse ritual? Inclusive foi dado por Moisés, né? Aí, então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. Aquele átrio exterior, aquele grandão, que fica do lado de fora, onde fica o povo, né? E em cada canto do átrio havia outro átrio. Então, cada canto do átrio exterior, nos 4 cantos tem mais 4 átrios, que era certo, ele deu as medidas aqui? Não, esse aqui não tem medida, por certo vai ser, ele não deu essas medidas. Nos 4 cantos do átrio havia átrios fechados. Meu Deus, tinha o átrio grande e aí tinha mais 4 cantos do átrio, havia átrios fechados, menores, de 40 côvados. Tá aqui, ó. 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Esses 4 cantos tinham a mesma medida. Tá aqui as medidas desse átrio. Então, no átrio exterior, naquele átrio que fica todo mundo, nos 4 cantos tinha um outro átrio. E ele deu a medida de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Esses 4 cantos tinham a mesma medida. Ao redor do interior dos 4 átrios, ao redor dentro do átrio, em volta, havia uma série de projeções de pedra com lugares para cozer, construídos por baixo ao redor delas. Devia ter as bancadas, né? Que eles chamam que é a bancada de pedra. Ao redor dos 4 átrios havia uma série de projeções de pedra. Quer dizer, a pedra como se saísse da parede, né? Ele imaginou projeção. Então, tinha a pedra e embaixo havia o lugar para botar o fogo. Aqui, ó, projeção de pedra. Com lugares para cozer, construídos por baixo ao redor delas. Tá vendo? Construído por baixo. Quer dizer, cortava em cima e colocava embaixo para assar. Ele me disse: essas são as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Aqui acabou o capítulo 46. Muito interessante, né, gente? Eu gostaria imensamente de ter o privilégio de ver uma coisa dessas. Bom, como mulher, fica difícil, né?
porque as mulheres têm o átrio exterior, o átrio delas, né, para as mulheres. Mas nós estamos felizes com o que nós temos, né, gente? E o que o Eterno preparar para nós é isso mesmo. Então, nós vamos ficar por aqui com essa leitura, com esse final de leitura. E vamos meditar bem, né, naquilo que o Eterno vai fazer. Isso não vai ser agora, gente. Nós estamos estudando essa parte do capítulo, do final do livro do profeta Ezequiel. É muito futurista, é muito futuro, ainda não vai chegar, ainda não vai ser para os nossos dias. Ainda não. Ainda não. O tempo da igreja ainda não acabou, porque a igreja ainda não se posicionou. Estamos muito longe, muito longe. Ai, se eu pudesse dizer para vocês tantas coisas que o Senhor tem me mostrado, me falado. Mas as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir. No tempo certo isso vai acontecer. De uma forma, talvez, de sofrimento, porque infelizmente nós só mudamos os nossos caminhos através do sofrimento. E através do conhecimento também, mas as pessoas não têm paciência para aprender. Ainda não estão ligadas ao Espírito Santo o suficiente para aprenderem. Lembra que o Senhor disse, antes dele ser levado, antes mesmo da morte dele, ele disse, quando eu for para o Pai, eu vou mandar o Espírito Santo para estar com vocês. O Espírito Santo já estava na terra, mas ele ainda não estava individualizado para cada um. Ele era uma força que existia, mas ele ainda não tinha sido liberado para trabalhar individualmente. Tem isso também, viu, gente? E aí, quando Jesus foi, ele falou assim, se eu não for, o Consolador não vai poder vir. Porque existem regras no mundo espiritual. Se a gente não aprende a obedecer às regras aqui na Terra, como é que nós vamos obedecer às regras espirituais? A gente não consegue obedecer nem às regras dos homens. As regras dos homens estão aqui para que nós possamos aprender a obedecer. Se nós não estamos aprendendo, quanto mais demoramos a aprender, mais demora a volta do Messias. As pessoas não entendem isso. Então, o Senhor falou, se eu for, eu vou mandar. Ele vai poder vir. Mas se eu não for, ele não tem como vir. E eu, fisicamente, não posso entrar no coração de cada ser humano. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo, da Shekinah, que é um espírito feminino. Vocês sabem disso? O Espírito Santo, por isso que fala que a gente não deve maltratar o Espírito Santo, porque a gente não maltrata nem a mãe. Porque o Espírito Santo não é que ela é delicada, ela é amorosa. Ela está aqui para ensinar. E se nós tivéssemos a humildade de nos submetermos ao ensinamento do Espírito Santo, nós estaríamos aprendendo e nossa terra seria outra, mas nós não estamos ligados ao Espírito Santo. Nosso coração ainda não está ligado a Ele, porque se nós estivéssemos, o que Jesus disse? Vocês vão falar para uma montanha, ela vai sair daqui e vai para lá. Você vai dizer para um surdo, eu estou te falando, enxergue.
e ele enxergaria. Você daria ordem para um paralítico, ele andaria. As evidências de que estamos caminhando com o Espírito Santo são essas. Se elas não acontecem na nossa vida, se não acontecem milagres, que a gente chama de milagre, mas não é milagre, é operação de Shekinah na nossa vida, é operação do Espírito Santo na nossa vida. Se ela não está acontecendo, é sinal de que o Espírito Santo não está com a gente. Ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Ai, Miriam, ouve. Ouve, Miriam, ouve. E aprende, Miriam, aprende. Eu estou dizendo para mim mesma. Ouve o que o Espírito Santo está dizendo para você agora. Porque ele está dizendo para mim também. Ele está dizendo para mim também, porque eu deixei que ele... Eu dei autorização para que ele me use. Então, ele está me usando para vocês e para mim. Ele está dizendo, Miriam, abre o seu coração, Miriam. Deixa que eu tome conta. Deixa que eu trabalhe com você e em você. Para que tudo isso aqui aconteça e seja realidade. Capítulo 47, nós vamos estudar amanhã. É muito lindo, gente. É muito lindo. Mas para que isso aconteça, é necessário que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e mude a nossa vida. Mude os nossos pensamentos, a nossa forma de observar e ver as coisas. Principalmente as coisas religiosas, gente. Gente, quando Jesus foi para morrer, ele sabia que ele ia descer para a Judéia e ele ia morrer. Ele ainda estava na Galileia. Você sabe o que ele fez? Todas as coisas que ele havia feito com as mãos dele, como as coisas que ele escrevia, porque ele escrevia, ele desenhava, ele pintava, ele fazia, ele gostava de fazer trabalhos artesanais. Ele destruiu tudo. Você sabe por que ele destruiu tudo? Porque ele disse, porque vocês têm mania de fazer tudo santo depois. Depois que eu morrer, vocês vão querer santificar eu. E não é eu que tenho que ser santificado, é o Pai. Aquilo que eu estou falando pelo Pai. Ele está me usando para falar para vocês. Eu não quero que vocês me adorem. Não é esse o objetivo de Jesus de Nazaré, de ser adorado. Ele não queria isso. Não era isso que ele queria. Ele disse para adorar o Pai. O Pai. E o que nós fazemos hoje? Fazemos santinhos com o nome de Jesus, com a cara dele, dizendo essa aqui é a cara, não é? Alguém imaginou que Jesus era mais ou menos assim, por causa das características dos judeus? E aí queriam, porque o povo precisa disso, porque o povo não cresceu até hoje, durante esses 2000 anos, e aí vão fazendo, misturando as coisas. Eu fui lá nesse lugar, eu fui eu fui lá no lugar romano, que era o palácio dos imperadores, e eles tinham uma igreja, tinha um lugar de batismo. E eu entrei nesse lugar de batismo. Foi construído nos anos 360, 300 e sei lá quanto. E a pia batismal, que era um tanque em formato de cruz, e tinha umas coisas entalhadas em volta dessa. É uma coisa grande, assim, devia ter 1,5 metro, 2 metros, e era um formato de cruz. E ali se colocava água, a pessoa entrava, né? Mas nas partes assim, tinha Maria, José e Jesus, num deles. No outro, gente, tinha a estrela de Davi, não, a estrela de Salomão, o símbolo de Salomão, aquele símbolo de 5 pontas.
E do outro lado tinha um tipo de feição de uma pessoa. E esse templo, onde tem essa pia batismal, você sabe como é que eles deram nome para esse lugar? Templo de Júpiter. Olha a confusão que era nos anos 300. A confusão que era nos anos 300. Um lugar que era para batizar os novos convertidos ao cristianismo, era um templo de Júpiter. E na pia batismal tinha uma estrela de Davi. Estrela de Davi não, o símbolo de Salomão. Não é estrela de Davi, estrela de Davi é 6 pontas, estrela de 5. Eu tirei foto porque eu fiquei impressionada com a mistura que era. E o cristianismo tem sido essa mistura até hoje. Até hoje. E não foi isso que Jesus deixou. Não foi isso que Jesus deixou. Fica a minha mensagem de hoje. Tá? Eu não queria falar muito sobre essas coisas, não, porque tem Mas nós temos que começar a aprender que tem muita coisa errada precisando ser consertada. Se Jesus estivesse aqui, ele não entraria nessas igrejas. Nem na sua, nem na minha. Não entraria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tchau, tchau.